uma lenda? O ponto de encontro já está no ar, diretamente do Museu de Arte da Pampulha, onde eu converso com a contadora de histórias Vera Fonseca, do grupo Palavras Guardadas. Tudo bem, Vera? Tudo bem, tudo tranquilo. Vera, Belo Horizonte é uma cidade relativamente jovem. Como surgiu, como foi essa construção do imaginário popular na cidade? Belo Horizonte é jovem, mas Belo Horizonte ela é formada, na sua grande maioria, pessoal do interior. Eu costumo até brincar que Belo Horizonte é uma cidade cosmopolita, mas ela é cosmopolita das Minas Gerais. O cosmo dela são as pessoas que vieram de várias cidades do interior de Minas. Então o nosso imaginário ainda é muito preso, muito com o pé no chão, o pé na terra, muito com as histórias que a gente escutou no interior. E nesse sentido, a cidade possui muitas lendas? A cidade possui muitas lendas, possui várias lendas, e isso é que é interessante, a gente morar num centro urbano, numa capital, né, que a gente tem várias lendas e que as pessoas gostam de escutar essas lendas. Então explica melhor pra gente qual que é a diferença entre uma lenda e o que seria um mito, um conto, um caso. Sim, a lenda, ela tem sempre uma origem, né, em alguma coisa que deve ter acontecido, e aquilo é o que você falou, quem conta um conto aumenta um ponto, né? O mito, ele já é mais profundo, né? Ele já tem um simbólico diferente, que a gente vai ver nas mitologias todas. E o caso é um caso mesmo que aconteceu, né? Normalmente o caso é uma coisa verídica, claro que vai ter o tom, vai ter a graça de quem está contando, mas o caso, toda hora nós temos um caso para contar, né? Então a lenda ela teria um fundo de verdade, assim. Ela tem um fundo de verdade. Agora, eu como sou contadora de história, eu acho que a lenda não tem só fundo de verdade, não. A lenda é inteiramente verdadeira. E, aliás, o meu nome é Vera, eu tenho que contar coisas que sejam de Vera, né? E como que surgiu essa ideia de montar um grupo, Palavras Guardadas, que conte as lendas de Belo Horizonte? Olha, esse grupo surgiu porque, junto com uma amiga, Maria Lúcia Dornas, nós fomos fazer um curso de contação de histórias. E quando a gente fez esse curso, nós começamos a pensar que tipo de histórias que a gente iria contar, porque nesse curso a gente viu muito sobre as histórias de contos de fadas, as histórias universais, que são realmente, nós temos que ter essas histórias como base. E a partir daí a gente pensou em fazer lendas e casos de Belo Horizonte pelo amor que a gente tem a Belo Horizonte e pela nossa trajetória em Belo Horizonte. A gente estudou Belo Horizonte, fomos guias de turismo aqui, então assim, era uma coisa muito ligada à vida da gente. Uhum. Você falou um pouco dessa questão do conto de fadas. Como seria diferente assim, um conto de fada, que seria uma coisa universal, e uma lenda? Assim? Qual que é a diferença? Olha, o conto de fada são esses contos universais, desde, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, né, Bela Adormecida, que em qualquer lugar do mundo eles são contados, tem muito tempo, é um conto de tradição oral, né, que tem um simbólico muito forte. Não é à toa que assim, o príncipe representa uma coisa, a princesa, o rei, a madrasta, e isso faz com que a gente tenha uma grande aprendizagem. Por isso que os contos de fadas, eles são fortíssimos. Dizem até que criança que é educada através de contação de história desse tipo, ela vai ter uma psique diferente. Agora, a lenda, ela também tem o simbólico dela, ela também tem a aprendizagem dela, mas ela é mais localizada, ela vem de um fato mais contextualizada, ela já vem de um fato provavelmente real. Entendi. E como que foi essa sua pesquisa, sua e da Maria Lúcia, para conhecer um pouco mais sobre as lendas de Belo Horizonte? Quanto tempo que durou? Como que foi? Olha, ela não termina, sabe? Sempre é uma pesquisa que a gente já conhecia algumas lendas, aí nós fomos atrás de livros, de pessoas que pudessem informar. Vocês conversaram com moradores? Conversamos com muita gente. Eu moro no centro de Belo Horizonte, ando muito e converso muito. Frequento, por exemplo, Parque Municipal quase todo dia. E, então foi uma pesquisa que ela não é apenas bibliográfica, é uma pesquisa que a gente fez através de muitas conversas mesmo, e do que a gente já sabia. Porque também eu tive um pai que era contador de histórias. Então isso vem de família? Assim. Isso vem de família. A contação de história normalmente não surge assim de repente, não.
E há registros escritos dessas lendas que vocês encontraram? Existe algum tipo de registro, muito em jornal, tá? Existe também alguns, por exemplo, os que eu descobri, as últimas e que eu achei muito interessante foi sobre os vampiros que moram em Belo Horizonte. Tem um livro que registra 132 vampiros, parece. Acho que 30 e poucos são mulheres e o resto são homens. Então, nós mulheres temos que tomar muito cuidado com o pescocinho aqui em Belo Horizonte. E como que foi o processo de escolher as lendas que seriam contadas pelo grupo? Nós escolhemos essas mais tradicionais, ou então algumas que têm um interesse, que teve interesse para nós, mas depois a gente viu que ela tinha interesse para os outros também. Quando passamos a contar, são lendas que ela chama atenção por alguma coisa que ela tem nela. E quais são essas principais lendas que vocês contam? Olha, a lenda da Papuda é uma lenda muito interessante que ela fala do Palácio da Liberdade. Ali morava uma velha que tinha sido escrava e que chamava Maria Papuda e morava num casebre e eles tiveram que tirar essa senhora para fazer o Palácio da Liberdade. E ela acabou julgando uma praga e a lenda para por aí e fala-se que muitos governadores haviam sido atingidos pela praga. Aí nós ficamos curiosos e fomos estudar a vida de todos os governadores para saber realmente quem é que tinha tido a maldição da Papuda. Então, quando a gente conta a história da lenda tradicional, mas assim, muito objetiva. A gente não conta história para dar aula, não. A história é lúdica, ela é atraente, ela é engraçada. Mas vocês tentam contextualizar, né, essa pesquisa? É contextualizado. E como as lendas de Belo Horizonte, normalmente elas são da fundação da cidade, a gente vem e faz a pesquisa e traz ela até os nossos dias. Não fica uma coisa saudosista, ela é contemporânea. Entendi. E o que foi mais difícil? Foi encontrar registro dessas lendas, descobrir essas lendas ou escrevê-las de uma maneira que o grupo pudesse se apresentar? Olha, nesse caso, sim, a sua formação em letras... Sim, a gente fez, porque normalmente os contadores de história, eles ou escutam muitas histórias e passam para frente, que são as histórias de tradição oral, ou então realmente vão ler em livros, né? E a gente teve que fazer uma pesquisa. A pesquisa foi realmente a parte mais demorada, mais difícil, porque encontra dali, encaixa aqui, vê como é que pode fazer aqui, depois a gente escreveu e aí passamos a contar. E a gente tem elas até, inclusive, escritas para serem editadas em livro. Tá ok, Vera, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta eu converso mais com Vera Fonseca. Near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. Nós estamos de volta aqui no Ponto de Encontro, onde eu converso com a contadora de histórias, Vera Fonseca. Vera, a gente falou muito sobre o trabalho de vocês com as lendas, mas o Grupo Palavras Guardadas também já desenvolveu outros trabalhos. Conta pra gente um pouquinho desses outros. Nós já desenvolvemos trabalhos, inclusive com dança, são as danças circulares, onde se tinha, por exemplo, assim, fazia uma dança
russa e a gente contava uma história russa. Então eram as histórias universais com danças universais. Um trabalho até muito bonito. E algumas histórias isoladas que a gente também conta. Tem uma história muito bonita que é a Senhora das Ervas. Então já desenvolvemos outros tipos de histórias sem ser com lendas de Belo Horizonte. E o atual é o Contando e Cantando BH. Isso, o projeto que a gente desenvolve com as lendas chama Contando e Cantando Belo Horizonte. Pois é, de onde que veio essa necessidade de inserir a música para contar uma história, de cantar uma história? Isso. Quando a gente começou a fazer pesquisa das lendas e começamos nós duas, Maria Lúcia Dornas e eu, a contar as histórias, nós achamos que devia ter uma outra manifestação artística que ia enriquecer bastante a história. E pensamos na música e fomos fazer a pesquisa da música. E na pesquisa da música nós chegamos até o Gervásio Horta, que é um compositor, talvez tenha sido de Belo Horizonte, que mais fez música para Belo Horizonte. E o Gervásio Horta gentilmente autorizou a gente a cantar as músicas dele. Então ficou muito interessante que a gente pôde fazer uma costura das lendas com as músicas e dá todo um sentido no projeto. E hoje você trabalha com 2 músicos, não é isso? Trabalhamos com 2 músicos, o Israel Rodrigues, o Wesley Moura, no violão, na percussão, e os 2 cantam também. Poetas em versos tão belos, os escritores em contos singelos, todos cantavam a sua beleza. Morenas e loiras são flores de amores. E um pouco antes desse projeto, vocês se apresentaram no interior. Qual que é a diferença do público assim, da cidade grande, Belo Horizonte, e o público do interior? Como que recebe assim? E o que vocês contavam para esse público do interior? Nós fizemos um projeto no interior que ele foi feito através do SENAC, da Secretaria de Turismo Estadual, que era um projeto assim, prosa, história e cantoria. Então, do grupo, quem participou foi o Israel e eu, e tinha uma professora do SENAC, a Deolinda, que fazia parte da prosa. Esse projeto foi dirigido para adolescentes em escola, em 6 cidades do interior, e foi um projeto muito bem sucedido, muito interessante. Os meninos adoravam, nós não contávamos história para adolescente, tinha medo de adolescente, achando que eles não tinham escuta, e ao contrário. Eles tiveram, assim, adoraram as histórias, uma recepção muito grande com as histórias. Você atuou também durante um tempo em Cordisburgo, mas lá o seu trabalho tinha a ver também com a pesquisa de histórias, de casos? Como que foi lá em Cordisburgo? Olha, eu fui através das histórias, porque eu fui parar em Cordisburgo por causa de Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa, para mim, é o maior contador de história que a gente tem no Brasil. Então a história, de qualquer jeito, ela faz parte da minha vida. Ou lendo, ou contando, ou escutando. Você trabalhou durante um tempo também como professora da área de turismo. Você acredita assim que além ainda tem uma visão de que o patrimônio ele diz respeito apenas à questão física, à questão material, e nesse sentido as lendas, as histórias de uma cidade também poderiam ser consideradas patrimônio? São consideradas patrimônio, é o patrimônio imaterial, né? A gente tem muito patrimônio que é imaterial e as histórias são, aliás, qualquer patrimônio físico, ele tem uma história, não tem jeito, nada cai do céu assim de repente, né? Então, nós temos histórias, os prédios têm histórias, os locais têm histórias. Então, as histórias, elas vão fazer parte de tudo na vida. A gente falou um pouco ali no início do programa a respeito de escrever as histórias. Você já pensou em escrever as lendas, esses casos que vocês contam no grupo Palavras Guardadas? Já estamos fazendo as histórias se tornarem, e a intenção, um livro, né? Nós estamos querendo entrar na lei municipal esse ano com 2 projetos. Um projeto que seria de contar as histórias das apresentações e o outro projeto seria o do livro, né? Um seria Contando e Cantando BH e o outro seria Lendas e Casos de Belo Horizonte. Mas a senhora, você não acha que, assim, ao escrever um livro sobre as lendas, sobre as histórias, elas não perderiam um pouco dessa dinâmica que tem na oralidade, no contar histórias? Não, porque são 2 coisas diferentes. Quando a gente conta, é um tipo.
E quando muitas histórias são escritas, inclusive as tradicionais, nós temos muitos livros com as histórias de Bela Adormecida, de Chapeuzinho Vermelho, né? Mesmo as histórias mais tradicionais, de forma oral, elas já são passadas para os livros. Ah, tá. Você falou um pouco da questão do público do interior que vocês apresentaram para adolescentes. Aqui em Belo Horizonte, esse público é de adultos, né? O nosso grande público é de adultos, jovens e adultos. A gente até vem conversando em fazer um trabalho com criança, porque às vezes as pessoas pensam que contar história é para criança. Agora o adulto adora história também. Sabe? Então, o nosso público é adulto. A gente conta em vários locais e para o público de jovens e adultos. Tá. E por que vocês não escolheram o público infantil? Olha, o público infantil, eu acho que por causa do tipo de lenda e da forma que a gente fez a pesquisa, ela realmente não é para o público infantil. Para o público infantil, a gente teria que fazer outro tipo de projeto. E essa questão assim que você falou um pouquinho também no início do programa, de ser Belo Horizonte. Vocês sentiram um pouco de dificuldade em contar essas histórias num grande centro urbano, já que geralmente a gente associa assim, a contar histórias ao interior? Não, porque como a gente até já comentou, né, o nosso imaginário ele é muito rico, independente até de ser de interior. E como muitos de nós viemos do interior, a gente gosta realmente de história, mas isso todo mundo gosta, de história, de lendas, então não tivemos a menor dificuldade. Toda vez que a gente conta, a gente tem sempre muita gente querendo escutar. E nos outros centros urbanos, como que você vê isso? Você acha que os outros centros urbanos, as grandes cidades, elas estão perdendo um pouco desse imaginário de contar histórias, de transmitir através do oral essas histórias? Olha, as histórias, a arte de contar história, porque isso é uma arte também, é uma das artes mais antigas, né? E ela se desenvolveu muito, mais ou menos